Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aqui? Sejam todos muito bem-vindos. Se puderem colocar um joinha aí, por favor, como que tá o áudio, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, oi Helena, Amarilis, Raquel, aprendizes da psicomotricidade. Hoje teremos a honra aqui de receber a Cacilda Velasco, uma grande profissional, uma profissional que eu tenho um enorme respeito, uma grande referência da psicomotricidade. Daqui a pouco ela está aqui conosco. Esse que é um projeto chamado Júnior Kadima Convida, e eu tenho trazido aqui alguns profissionais que são referências para o meu trabalho e também profissionais que eu acompanho, que eu troco. Então hoje teremos a oportunidade de estar aqui com ela e falar sobre atividades musicais na intervenção psicomotora. Juliana, boa noite. Tati. Tayla. Fabiana, Psicomotricidade Santos, Thaís. Acredito que... Deixa eu ver se a Cacilda já chegou aqui, por aqui. Semana que vem eu terei aqui o Gabriel, do canal Gabs, né, o Mundo de Gabs. E aí falaremos sobre consciência fonológica e também ele vai trazer aqui um pouco do conteúdo sobre RTI. Para quem tem curiosidade de conhecer mais sobre RTI, né, o tipo de intervenção que é possível ser realizada aí na educação infantil, principalmente quando as crianças são menores. Ele estará aqui conosco, batendo um papo. O Gabriel, que é doutorando no Mackenzie, em São Paulo, e tem um trabalho aí também belíssimo. Vi que a Cacilda aqui já chegou, legal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Temos agora 21 pessoas, a Cacilda já está aqui conosco, vou chamá-la. Opa, chamei errado aqui. A Cacilda, ela tá... Cacilda, você está aí aqui conosco? Se sim, eu estou tentando te convidar, na verdade, mas não... Agora sim, beleza. Agora deu certo. Olá, Olá, Cacilda, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo, tranquilo. Cacilda, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje, com a oportunidade, né, de conversar com você, de trocar essas informações. Então, fico muito Obrigada. agradecido por você ter aceito o convite para conversar sobre esse tema, que é um tema que eu pesquiso, é um tema que eu encaminho aí, né, dentro da minha prática. Então, desde já te agradeço aqui a oportunidade de compartilhar conosco. Sou eu quem agradeço, Júnior. Eu fico feliz da gente poder ter um horarinho para bater um papo sobre assuntos que nos apaixonam, né? Na verdade, a música e a psicomotricidade estão correndo nas veias. Então, isso é muito importante, ter a oportunidade de falar de uma forma despojada. Isso não é uma aula, é um bate-papo. Ah, que legal, ficou. E com certeza as pessoas que estão aqui conosco também, estamos em 25 pessoas, elas ganharão muito com esse bate-papo, porque, como você disse, é um momento de aprendizado, né? Uma troca, né? Uma grande troca entre nós. Obrigada pelo convite, eu tenho muito prazer em falar sobre isso, até porque é um assunto que eu acho que não só você, mas eu vi que a Monique também está aqui,
Nós temos psicomotricistas muito ligados à musicalidade, muito ligados na influência que a música tem em todos os processos, não só de aprendizagem, mas de vida mesmo, né? Então, eu acredito que musicalidade e psicomotricidade é uma conversa harmoniosa. Com certeza. De fato, é um diálogo aí que é possível construirmos, né, Cacilda? Falar de música, a gente fala de movimento, a gente fala de emoção, fala de cognição. Acredito Exato. que né, sejam duas áreas que se unam de uma forma bastante significativa. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer que eu me apresente ou você quer que eu já comece a falar? Não, eu quero que você se apresente, até porque eu tenho, como eu te disse, muitos alunos que me acompanham e eu queria mesmo trazer alguém da psicomotricidade para que eles pudessem ter acesso a esse conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua formação. Bom, Júnior, a minha formação básica é na área da educação. Então, minha primeira graduação foi em letras, português e francês. Depois eu fui fazer pedagogia, porque eu não estava feliz no ensino público, eu não me conformava de dar aulas de francês e português para uma população onde eu não sentia que eu era útil, eu queria ser mais útil aos meus alunos. Aí fui fazer pedagogia, pensando que isso viesse me completar, mas infelizmente não tinha chegado ainda ao patamar de realização. E tive uma intercorrência com meu filho mais velho, com o Rogério, que ele foi indicado por um trabalho psicomotor, porque estava numa escola que cobrava um desempenho muito grande, e ele não estava preparado para isso, e tomei contato com a psicomotricidade. Na verdade, foi detectado para ele uma imaturidade, e nessa clínica que ele foi fazer o trabalho psicomotor, eu vim a conhecer um curso que existia lá, de pós-graduação em psicomotricidade, e eu solicitei à terapeuta que eu poderia, como mãe, fazer o curso, porque aquilo me encantou, eu tive uma curiosidade imensa de saber o que era aquilo. E foi lá que eu me encontrei, né? A partir do momento em que eu comecei a fazer o curso, a me inteirar do que é a ciência, eu decidi exonerar meu cargo, eu era concursada, tinha 12 anos de carreira já no magistério, e falei, não é bem isso que eu quero. E eu não sei por que eu me encantei com a psicomotricidade aplicada dentro de água, porque eu fui fazer um trabalho, ganhei uma bolsa de estudos, fui fazer um percurso lá em Lisboa e depois em Paris, e numa instituição chamada FAEL, eu conheci a psicomotricidade aquática e me encantei, simplesmente eu achava que era aquele o meu caminho. E aí, ao voltar, eu resolvi fazer educação física, para que eu tivesse noção de água, porque nem nadar direito eu sabia naquela ocasião, e fiz a minha terceira graduação. Construí uma escola de natação, durante 22 anos eu tive um trabalho realizado de psicomotricidade na água junto a deficientes, e a partir de então eu comecei a descobrir que a psicomotricidade estava invadindo a minha vida dentro daquela escola, dentro dos processos de aprendizagem. E eu tinha uma equipe muito fantástica, uma equipe muito comprometida de profissionais comigo. E aí, junto deles, a gente resolveu criar uma nova forma de aprender natação. Então, foi quando a gente começou a documentar todas as nossas pesquisas, e aí eu acabei na educação física através da natação, e eu estou completando este ano 36 anos de atuação em psicomotricidade aquática. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, dentro dessa mesma escola, eu comecei a implantar um trabalho com idosos, também através da psicomotricidade, e esse trabalho foi se desenvolvendo de uma forma muito construtiva, e hoje eu praticamente me dedico mais a esta área de gerontopsicomotricidade, tendo em vista essa escola ter se transformado numa associação beneficente, e a gente fazer muitos projetos sociais e se dedicar a 10 anos em cursos de pós-graduação. Então, é uma carreira longa, de uma forma resumida, eu posso dizer que o meu maior empenho
de psicomotricidade foi a vida toda na água, o trabalho psicomotor na água, nos últimos 20 anos, numa pesquisa muito grande junto à Geronto Psicomotricidade, e há 10 anos dentro da associação, mas eu já tinha uma vida acadêmica anterior, eu comecei na Universidade Gama Filho, eu tenho um trabalho acadêmico de coordenação e docência nos cursos de pós-graduação em psicomotricidade. Então, essa é a minha atuação. Agora, eu não contei um detalhe. Eu, quando pequena, minha mãe tinha uma frustração imensa de não ter estudado música. E ela queria que eu estudasse. E isso é bem comum, né? Os pais têm uma certa frustração e depositam nos filhos. Mas eu achava lindo aquilo. E com 5 anos ela me colocou para estudar piano, e eu me encantei demais. Meu pai não concordava com isso, ele achava que para uma mulher a vida da música não era o melhor dos caminhos, uma ignorância que ele tinha a respeito. Mas a minha mãe lutou muito para que eu fizesse o curso de piano, e aí, em determinado momento ele exigiu, para que eu fizesse piano eu tinha que fazer acordeon também. Aí eu acabei fazendo 9 anos de piano, 6 anos de acordeão e 3 anos de violão. E acabei entrando pela música fora, na Federação Artística de São Paulo, fui aluna do João Carlos Martins, tenho muito orgulho de ter sido pianista de Bach. Então, eu tenho a musicalidade muito dentro de mim e muito na minha essência, né, de vida mesmo, pessoal de vida. E o piano me trouxe uma harmonia muito grande e é alguma coisa que me encanta e eu sou totalmente apaixonada pela música. Mas eu não pratico. Hoje eu toco eventualmente, mas não como prática, mas sim por prazer. Eu gosto muito e tenho muito prazer. Ah, que ótimo, Cacilda. E até quando você comentou mesmo sobre esse fato, né, de ter essa relação com a música, porque até então eu não sabia, um dos motivos, né, pelos quais nós chegamos nesse assunto foi por isso também. Sim. E eu... Porque você me convidou para falar sobre o brincar. E como Sim. eu sei que você é da música, eu falei, não, vamos falar de música, né? Vamos falar de musicalidade. Porque eu tenho muito pouca oportunidade de falar de música. É uma coisa que, por exemplo, eu tive que abrir mão de uma carreira artística, na verdade, porque quando eu fui concertista do João Carlos, ele levava os pianistas dele para fora do país. E a minha família não concordava, né, desta vida, de viagens, etc. e tal. Então, eu tive que abrir mão. Ou eu era uma pianista, efetivamente, do grupo dele, ou eu não era. Então, eu preferi abrir mão e partir para a vida, vamos dizer assim, dentro da área da educação, e acabei largando, mas eu me formei muito nova, com 12 anos eu me formei piano. Então, eu começava a dar aulas de piano já muito jovenzinha, né? Então, de 12 a 18, eu praticamente me sustentava o meu estudo com aulas que eu dava. Então, eu tenho isso muito enraizado e gosto muito de falar de música, gosto demais, demais. Ah, que ótimo, com certeza aqui teremos um diálogo bastante intenso em relação a isso. E eu vou confessar que saber sobre essa questão do acordeon para mim é novidade. Eu sabia do piano. Então, mas, Júnior, o problema maior foi o seguinte, eu não estudei acordeon por prazer. Eu estudei meio obrigada, porque ele era pesado e eu não tinha corpo para aquilo, enfim. Sim. Meu pai realmente me fez assim, uma chantagem emocional muito grande. Na primeira oportunidade que eu tive, eu doei meu acordeon por uma associação de irmãs de religiosos em Tefé, no Amazonas, numa missão que uma amiga minha foi, e eu fiz questão de doar para que eu não tivesse ele mais do lado, porque eu realmente não gostava. Toquei, me formei, participei de concertos, mas não era o meu prazer. O meu prazer sempre foi o piano. O violão é uma coisa mais popular, mas o piano clássico, eu gostava de Bach. Eu fui uma concertista de Bach, então eu gostava daquilo, e aquilo era a minha essência maior, né? Tanto é que a música popular dentro do piano não era alguma coisa para mim apaixonante, era apaixonante
as grandes músicas clássicas. Então, Chopin eu adorava demais. Então, a gente fica meio assim, impregnado da música clássica. Quando você é formada e é conduzida dentro do clássico, você sabe que não tem como. Você acaba indo e se encontrando lá. E é muito gostoso. Alguém perguntou se aqui é o piano? É meu piano, sim. É o meu piano que me acompanha aqui. Inclusive, tivemos já duas perguntas aqui. Uma do Pode falar. Lucas. O Lucas ele perguntou, né? Qual a idade certa para introduzir aulas de instrumentos para as crianças? Olha, eu acredito que a gente deve introduzir quando a criança se manifesta. Eu até mandei um videozinho para você do meu netinho. Eu tenho 4 netos, 3 meninas e um menino. As 3 meninas, elas querem o piano para bagunça. Elas não têm nenhuma concentração, não se interessam, elas tocam e às vezes perguntam alguma coisinha, mas nunca me permitiram ensinar nada. Já o Pepe, não. Ele é super interessado, ele quer saber o que é, e outro dia ele simplesmente chegou aqui para mim e falou, vovó, você não vai me ensinar, me fala para mim só onde eu dó. Aí eu disse onde era o dó, e ele simplesmente tocou do, ré, mi, fá, 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 e aí fez toda a musiquinha direitinho, porque ele lembrava da musiquinha que ele escutava na escola. Então o Pepe tem 6 anos. A partir do momento que a criança é alfabetizada, ela já pode introduzir-se dentro da musicalidade, da formação musical. Mas existem muitos métodos que já ensinam as crianças antes mesmo da alfabetização, através de cores, toda uma linguagem mais figurada. E eu acredito que o melhor momento é exatamente quando a criança se interessa pela música. Seja ela no piano, no violão ou na bateria, e tem uma musicalidade inata na gente e nas pessoas que já têm ouvido absoluto e que tem essa, vamos dizer assim, esse talento nato que a gente tem que aproveitar, porque é uma canalização de energia muito importante e ela se destaca, e ela vai realmente afim e tem uma evolução fantástica. Eu gosto muito de que os pais respeitem um pouquinho esse desejo. Agora, como a minha mãe fez comigo, coincidentemente eu gostava de música, mas poderia não ter dado certo. Ela queria que eu fosse pianista, mas eu não queria ser. Mas eu acredito que dentro do talento de cada um, a gente tem que incentivá-los, né? Isso é bastante importante. Ótimo, legal, Cacilda. E aí uma outra pergunta, que foi deixa eu ver aqui, peraí. Acho que foi da Gleice. Não sei tocar nenhum instrumento, com isso meus filhos não são expostos a nenhum instrumento. Exposição não é importante? Lucas, realmente é. Eu não vou te dizer que o meu neto não esteja interessado, porque ele não se depara com o piano aqui. Claro, ele se depara com o piano e ele realmente se interessa. Mas não é só a exposição que motiva uma criança a tocar. Então, eu acho que, independente de você não saber, de você não ter nenhum instrumento em casa, ela vai se manifestar. Pergunte para ela. Né? De repente, a criança pode ser questionada a respeito. Eu acho isso muito importante. Na escola, nós mesmos detectamos muitas das pessoas, muitas das crianças que têm uma musicalidade, que têm uma facilidade para o ritmo, para o acompanhamento, para a harmonia, para o equilíbrio musical, o equilíbrio até do andar, do tocar, do acompanhar, do cantar. Então, isso é fundamental que a gente possa identificar. A gente consegue identificar esse sintonismo que existe, porque a musicalidade, o ritmo, ele é do humano. E nós sabemos que nós temos um ritmo interior, e ele é binário, né, Júnior? Nosso ritmo é binário. Então, é o abrir e o fechar, é o flexionar e é o se contrair e o flexionar e o se estender, é o coração, é o sangue, é a respiração. Então, todo esse ritmo fisiológico do nosso mecanismo corpo tem musicalidade. Então, se você escutar o seu coração, a batida dele é binária.
Se você sentir a sua respiração, o pulsar do entrar e sair, é binário. Então, nós somos mecanismos fisiológicos e biológicos com musicalidade. A musicalidade está impregnada no nosso funcionamento biológico. E é só nós aproveitarmos de tudo isso. Até eu tinha comentado para você de falar da musicalidade, porque, sabe, Júnior, eu vejo algo muito relacionado à psicomotricidade. Muito. Por exemplo, nós temos os nossos fatores psicomotores. Eu posso desenvolver, Júnior, ou você quer que eu aguarde suas questões? Não, pode desenvolver, fique à vontade. Tá. Então, veja, eu acredito que quem está nos visitando, quem está na nossa live, deve ter noção, conhecimento de psicomotricidade, com certeza. Então, eu queria lembrar os fundamentos psicomotores. Então, vamos lembrar lá das unidades funcionais de Luria. E a gente tem lá a tonicidade, o equilíbrio, a lateralização, esquema e imagem corporal, estruturação espacial, orientação temporal, praxia fina, praxia global. Se nós pegarmos cada um dos enfoques psicomotores, nós temos música específica para trabalhar cada um dos enfoques. Por quê? Porque cada um deles, se você utilizar da música, você tem uma facilidade de trabalho. Vou te dar o exemplo da respiração. Você pode trabalhar a respiração em diferentes ritmos. E você vai trabalhar em diferentes ritmos o processo de ventilação, da pegada de oxigênio e da expiração, da saída do gás carbônico. Então, eu vejo que na psicomotricidade, a música, ela é uma ferramenta muito importante de trabalho e que a gente pode associar trazendo mais prazer em trabalhos psicomotores, nas intervenções psicomotoras. Por exemplo, tonicidade. Tonicidade é alguma coisa que tem que nos estruturar, tem que colocar o nosso esqueleto em pé. Quem coloca o esqueleto em pé é o músculo. Esse músculo tem que ser trabalhado. E eu tenho diferentes estados de tônus. Esses diferentes estados de tônus, eu trabalho com diferentes ritmos musicais. E eu vou conseguir trabalhar o mais rígido, o mais hipotônico, o mais flexível, o menos flexível, mudando as minhas músicas que podem associar ao ambiente, ou até a proposta de cantigas que podem promover a batida. E sempre, como você tem já marcado a sua marca registrada da bateria, nos compassos, né? Nos compassos binários, terciários, quaternários. O equilíbrio, a mesma coisa. Eu vejo que toda música de Vivaldi, para mim, ela é puro equilíbrio, porque ela é tão leve, ela te coloca em tamanho desempenho de estrutura corporal, que o equilíbrio fica super bem trabalhadinho quando a gente coloca Vivaldi. Então, não sei, é um desejo meu, talvez de fazer uma vez um curso que a gente possa misturar música com psicomotricidade e a coisa fica prazerosa ao extremo e você nem percebe que você está fazendo psicomotricidade e é psicomotricidade pura, através da musicalidade. Porque nós temos isso na nossa célula. A nossa célula tem ritmo. Então, o ritmo é inerente a gente. Então, não é assim, simplesmente música X, Y, Z. Não. É a musicalidade. Não importa qual é o ritmo. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Concordo. Então, eu vejo assim, existem muitos estudos, né, dentro da própria neurociência, a respeito em que regiões cerebrais que nós sentimos a música. Eu acho que isso é todo um estudo muito sério, e você é uma pessoa referência para falar de neurociência, e falar lá do córtex, que é lá que a gente vai estar sintonizado com toda a nossa melodia. Mas eu queria associar não só isso, de quais regiões cerebrais que essa música está sendo sintonizada, mas eu queria associar isso aos enfoques psicomotores.
a tonicidade, ao equilíbrio, a noção corporal, a imagem corporal, a estruturação espacial. Eu acho que aos enfoques psicomotores era o que nós precisamos divulgar mais. Nós precisamos produzir ciência. A gente precisa escrever. Que tal você escrever alguma coisa a respeito? Sim, com certeza. Na verdade, já estou esboçando alguma coisa nesse sentido, né? Até Eu sou meio doente com essa história de escrever, de documentar, mas o que precisar de mim pode contar. Eu tenho milhões de ideias a respeito disso, porque eu acho que é uma coisa pouco explorada. Está pouco explorado falar de musicalidade e enfoques psicomotores. Está bem explorado falar de música e toda a influência cerebral, dos mecanismos neurológicos, das sinapses, tudo isso da dopamina produzida. Mas está pouco explorado a associação da musicalidade nos enfoques psicomotores. Eu acho que vale a pena, porque os enfoques, eles são os padrões nossos, né? É a nossa essência da ciência. Então, e eu, em especial, gosto muito de falar que, para mim, o primeiro enfoque é a respiração. Né? Apesar disso, os grandes estudiosos, os franceses e etc., não registrarem ainda, nas minhas obras eu sempre registrei que respiração é um enfoque psicomotor importante. E para mim é o principal, não é o principal, é o básico, é o básico. Sem ele você não faz mais nada depois. E todos os outros dependem dele, depende da respiração. E a partir da respiração, tonicidade, equilibração, lateralização, esquema e imagem corporal. Imagem corporal e musicalidade dá um livro. Dá um livro isso. podíamos escrever, hein, Cacilda? Em parceria. Nossa, é muita coisa para falar disso. Isso é fenomenal. Depois, estruturação espacial, orientação temporal, praxia fina, você pode... Vivaldi também colabora com praxia fina, tem músicas de Vivaldi muito detalhistas e muito preciosas para a praxia fina e a praxia global. Uma coisa muito importante, até eu pedi para todos que estão aqui, eu pedi para o Júnior salvar 2 videozinhos, que era um para começar e outro para terminar. Mas aí nós começamos nessa revoada toda e eu acabei não colocando. Mas eu vou pedir para ele colocar já já, que é o quanto a música fica registrada na gente. Ela fica registrada no nosso corpo. É alguma coisa que, na barriga da mamãe, o bebezinho que escutou determinada música, existe uma memória auditiva que fica inerente desse ser. E está rodando entre ontem e hoje, na internet, um vídeo de uma bailarina idosa, e bem idosa, me parece que talvez até institucionalizada, porque tem alguém do lado dela, aonde ela, ao escutar a música do Lago do Cisne, e ela lembrar dos movimentos de dança, ela se expressa, a corporeidade dela vem desabrocha, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se todo mundo viu, mas se você conseguir colocar, Júnior, não precisa colocar tudo, mas de repente um pedacinho, só para que a gente veja que a música ela fica registrada na nossa alma e ela está dentro das nossas células, do nosso corpo. A corporeidade é algo que se expressa de maneira musical. Se você puder colocar... Eu vou fazer o seguinte, Cacilda, só para testarmos, porque eu acredito que eu tenho que te tirar agora, para que eu consiga... Aí eu te chamo de novo, tá? Mas eu acredito que deve ser uma grande maioria tenha visto. Nem precisa por tudo, tá bom? Só um pedacinho. Pessoal, na verdade, eu combinei com a Cacilda que ela pediu para compartilhar esse vídeo. Eu vou tentar agora compartilhar com vocês, mas aí eu trago a Cacilda de volta. Só acredito que o meu não dá para compartilhar. Deixa eu já chamar a Cacilda aqui de volta.
Ô, Júnior, Júnior, não tem problema, senão a gente vai perder o nosso tempinho. Eu acredito que muita gente viu. É um vídeo que está correndo muito hoje pela internet, então não há problema. Eu explico aqui o que acontece, depois a gente só coloca aquele no final, tá bom? Beleza. Essa pessoa desse vídeo, ela traz um retrato de como vou falar agora um pouquinho dos idosos, de como a música pode resgatar memórias que muitas vezes acabam hibernando, ficam hibernadas. Não é que elas desaparecem, elas ficam registradas e elas ficam hibernadas dentro das nossas células, do nosso corpo. E há um determinado mecanismo de estímulo da música, do movimento, de uma imagem, de uma palavra, de uma frase. Isso volta e se expressa, a expressão dela fica muito nítida, fica muito evidente o quanto aquilo era importante e fez parte da vida da pessoa. E os idosos com Alzheimer, se você observar, muitos deles chegam a esquecer o nome próprio, a esquecer o nome dos filhos, mas conseguem cantar uma música inteira que foi representativa na vida deles. Então, para ver como é importante esse registro musical. O registro musical é algo que vai muito além do córtex auditivo. Ele fica muito nas nossas células mesmo. Tem alguém dizendo aqui que o vídeo é de uma bailarina do Balé de Nova York e que agora está com Alzheimer. Ele está dando a informação aqui. Está compartilhado nos grupos de WhatsApp, depois o Júnior pode até disponibilizar, tá? Sem nenhum problema. Aí tem uma pessoa dizendo que tem um menino autista mexicano, que o pai o levou a um show do Coldplay e a reação, não, eu gostaria de entender aquela reação. Eu não conheço esse vídeo, me perdoem, mas eu não conheço. Os autistas também têm uma relação com música muito impressionante e que muitas vezes a gente não consegue compreender. E eles são musicalizados. É uma coisa que impressiona bastante. A música é um poder terapêutico. Eu vejo o poder da música como um poder terapêutico. Ela vai além do prazer. Ela vai para a cura, ela vai para a imersão, ela vai para o desligamento, e ela leva a gente para horizontes que a gente nem pode descrever. Então, para mim, a música é uma essência muito grande que nós precisamos aproveitar. E aproveitar sim, Júnior, aproveitar dos diferentes ritmos, das diferentes batidas, com diferentes instrumentos, e fazer com que isso seja um universo muito diversificado, porque não podemos ficar na mesmice. Eu acho que a música é grande demais, ela é grandiosa demais, ela tem uma diversidade enorme. Nós temos aí o rock, o samba, o pagode, até o pancadão. Até o pancadão vai nos levar a boas execuções psicomotoras aqui com os nossos enfoques. Eu confio em todos eles. Valsa, as New Ages, que são aquelas músicas que a gente utiliza mais em níveis de meditação, de trabalhos respiratórios, ventilatórios. Então, o universo musical nosso é esplêndido. Eu acho que não tem como a gente não ser criativo com música. Eu acho que é impossível. Na verdade, é impossível. O que você acha, Júlio? E você falou a questão da respiração. Eu lembro que quando eu fiz o curso com você, foi um dos pontos assim que você bateu bastante em cima. Até por esse motivo que você trouxe. Todas as outras funções psicomotoras dependem da respiração. E ao falar da música, eu também tenho essa respiração acontecendo. Se é numa velocidade mais rápida, se é numa velocidade mais lenta. E uma vez, Cacilda, eu dando formação de professores, eu sempre tenho, né? Tenho até algumas professoras aqui nos acompanhando,
Eu tenho dois momentos com as profissionais. Um momento que eu faço a formação com elas, lá na escola, e um momento que eu volto à escola para estar com elas em sala de aula e fazer as atividades junto, para que elas possam vivenciar e para que a gente possa quebrar a barreira ali daquelas crenças do medo, de que eu não tenho Exato. conhecimento, eu não vou ser capaz de colocar. E aí, em uma das situações, eu cheguei numa sala de crianças ali, mais ou menos de 4, 5 anos, e eles estavam bem agitados. E aí eles estavam agitados porque era uma figura diferente que estava na escola. Eles têm contato só com professoras, não tem professor homem. Então eu Sim, cheguei, era uma ainda é uma figura coisa muito diferente, importante. né? Eles Certo. ficaram doidos. E aí eu Mas, cheguei já fazendo uma atividade, não é, uma brincadeira rítmica com eles e cantando numa velocidade mais rápida para entrar ali justamente naquela frequência em que eles estavam. E a partir dali eu vim trazendo para uma frequência mais baixa, trazendo uma música mais calma. Aí eu fui conversar com a turma. Mas essa questão, né, a sintonia da frequência, dessa respiração, que eles estavam agitados. Então, se eu for trazer essa questão para a respiração, essa agitação sim, também ofegante. Então, eu cheguei brincando também agitado, para que daí eu pudesse trazê-los para uma calmaria, a gente trabalhar a respiração, fizemos até uma atividade de mindfulness, né, trabalhando o ritmo. Então, fazia a respiração, esperava um pouquinho, batia em uma parte do corpo. Aí, fomos acalmando. Então, a faz total respiração, sentido, né? sim, e a respiração está em tudo, né? Até na nossa fala. Se a gente não respirar adequadamente, o nosso discurso fica interrompido. Então, e aí tem mais música. A nossa fala é uma musicalidade, né? Então, a musicalidade da fala, nos diferentes sotaques das diferentes regiões brasileiras. Então, a música está em tudo, assim como a respiração está em todas as nossas atividades. Então, a respiração, ela é uma condição básica. E eu coloco ela como um enfoque, porque você tem condição de modificar a respiração. É uma coisa que está no automático, quando você traz para o consciente, você controla ela. Então, você faz uma respiração diafragmática, você faz ela mais acelerada ou menos acelerada, e na água, a gente precisa reaprender a respirar, porque nós não podemos utilizar o mesmo mecanismo do ar, de entrada pelo nariz para resfriamento e umidade do ar na água, nós temos que respirar pela boca. Então, a respiração em si daria uma 1000 lives aí pela frente, mas a música em si que nós estávamos falando, eu queria comentar com você um pouquinho mais dos idosos. Então, os idosos, além de lembrarem da melodia de músicas que foram muito significativas, estes idosos com Alzheimer sorriem, demonstram prazer, porque normalmente o idoso com Alzheimer, ele se torna o que está com o Alzheimer num avançado nível, no nível 3 ou 4, ele se torna agressivo, ele não tem prazer, ele não tem sorriso, né? E o idoso, quando pega uma música que traz a lembrança para ele é capaz de esboçar um sorriso e demonstrar prazer. É muito bonito testemunhar esse tipo de coisa. Como a musicalidade, terapeuticamente falando, junto aos idosos, em especial com Alzheimer, é muito significativo. E com os autistas, a mesma coisa. Impressiona a gente o nível de musicalidade, quanto eles se envolvem com aquilo. Agora, da mesma forma com que a música pode me trazer prazer e me trazer conforto, ela pode me irritar, né? Ela pode me irritar, ela pode me arrepiar, ela pode me dar medo. Então, ela dá todas as sensações possíveis. Conforme a gente envelhece, alguns tons são mal discriminados. Então, por exemplo, um rock para um idoso é incômodo, né? Ele não desassocia mais algumas batidas. E da mesma forma que uma melodia muito leve, muito suave, ele também não identifica com tanta propriedade. E a gente precisa saber exatamente essas dificuldades para trabalhar com a música.
qual é a sintonia que eu tenho que ter do que eu vou escolher para propor os exercícios, para propor atividade, com quem eu estou lidando, né? E isso é muito importante para que a gente possa fazer um bom trabalho com intervenção musical. Música de solo. Música de solo é música que nos leva a muita reflexão. E uma coisa que acompanha muito o humano é quando tem uma letra que te toca, uma letra que você tem identidade, né? Uma letra que fala de coisas que te tragam prazer. Então, tudo isso tem muito a ver dentro de um trabalho de psicomotricidade. A psicomotricidade, você até comentou da gente falar um pouquinho para as suas alunas, né? Principalmente para a criança, nós somos seres psicomotores e nós somos seres melódicos, né? Então, o humano é o único ser na escala animal que tem a psicomotricidade e que tem a melodia inerente. Então, o Vitor sempre diz isso, de que dentro da filogenia nós somos privilegiados. Nós temos a bipedia, nós temos a nossa inteligência, nós temos o nosso mecanismo psicomotor e nós temos a nossa musicalidade, sim, que é totalmente humana, né? Não é a mesma musicalidade de um passarinho. O passarinho não canta para fazer melodia. Então, ele tem todos os animais que cantam e que promovem sons, eles têm mecanismos de sobrevivência, de conquista, de namoro, de cruzamento, de sobrevivência da própria espécie, de reprodução, etc. e tal. Nós não, nós podemos escutar uma música por mero prazer. Então, simplesmente por isso. Então, nós não temos a intenção, a intencionalidade. A música nos promove tanto os mecanismos de prazer, quanto mecanismos de desprazer também. Vamos supor um vilarejo onde passa uma banda fazendo um barulho muito grande e que as pessoas se irritam. Aquela música que poderia estar muito legal para aquele pessoal que está na rua, para aquele que está dormindo, está irritando. Então, para cada um, promove mecanismos diferentes de reação. E nós temos que, no nosso trabalho psicomotor, nos associar. Então, como eu propus um trabalho junto aos enfoques, nós temos sempre que conhecer esse nosso universo. Então, trabalhar psicomotricidade, trabalhar música, precisa conhecer com quem. Esse quem que eu estou trabalhando, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a fundo, né? Eu preciso conhecer história, eu preciso conhecer família, eu preciso conhecer perfil, eu preciso conviver, eu preciso observar. Então, eu nunca trabalho simplesmente por fazer. Não, eu tenho que fazer com envolvimento, eu tenho que fazer com paixão, eu tenho que fazer para o outro. Esse outro é muito importante no meu trabalho. Esse outro é o que significa o meu trabalho. Meu trabalho só vai ser bom se eu fizer para ele. E por ele, né? E essa entrega na psicomotricidade, ela é muito ética. Eu acho que ela é muito importante. Você conhecer o seu público, você conhecer o seu aluno, conhecer o seu paciente, preparar as coisas para ele, né? E essa musicalidade tem um pouco a ver isso. Por exemplo, saber qual é a música predileta, o cantor predileto, a melodia que ele mais gosta, e trabalhar dentro do universo dele. Pode não ser a minha, eu posso não gostar, mas eu sou o profissional que estou intervindo. Então, eu tenho que promover o que para ele vai trazer maior prazer. Isso é uma questão de vínculo, né? A gente respeitar o vínculo que ele tem com a música. De repente, não, eu gosto só de New Age, então eu vou pegar todos os meus CDs de New Age. Não, e se a pessoa com quem eu vou trabalhar não tem nada a ver e não gosta e não vai se sentir confortável? Eu não vou conseguir o efeito que eu estou desejando. E isso não é o adequado. Então, é fazer planejamento. Eu acho que em tudo a gente tem que ter planejamento, plano de ação, né? Preparar o que vai se realizar e não acontecer, né? A qualquer tempo, em qualquer sessão, e vir e querer que dê certo. E às vezes, com o mesmo tipo de público, em diferentes situações também não dá certo, né? Cada dia é um dia diferente. Você já deve ter tido experiências iguais a essa, né? Que você programou a atividade e não deu certo. E esse é o nosso nível de frustração.
principalmente com deficiente, porque você tem uma expectativa e você vai todo empolgado que aquilo vai dar super certo, e de repente o que vem dele vem tão pouquinho, mas eu comecei a aprender isso há muitos anos atrás, que esse pouquinho é muito. E um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e outro pouquinho, eu vou construindo um pocão, eu vou construir um montão de coisas interessantes. E isso vai me fazer feliz e vai dar produção naquilo que eu desejo para ele. Então, trabalhar com deficiente, o retorno que a gente tem é sem tempo. Não dá para prever, né? Não há uma previsão em relação a quanto tempo ele vai levar para conseguir alguma coisa. Depende de muita coisa, mas o que ele conseguir a cada dia, a gente vai somando lá no nosso registrozinho e acaba ficando feliz com o que você construiu. Eu tenho certeza que tudo que eu fiz na água, de terapias psicomotoras, eu modifiquei a vida dos meus deficientes. Eu tenho um senso de realização muito grande, de que valeu muito a pena. Demorou com alguns, com outros não tanto, mas a gente mudou a vida de alguém, e eu acho que isso é muito importante. Você ter certeza que você fez o melhor para aquela pessoa, né? Naquele momento. Tem alguma pergunta para mim? Não, eu queria trazer aqui uma questão, porque é uma sintonia total, né, Cacilda? Porque, pessoal, eu conversei com a Cacilda, mas a gente não tinha delineado perguntas específicas, né? Tínhamos Não. conversado sobre o tema, mas tudo que a Cacilda está falando são questões que eu já tinha colocado aqui para conversar, principalmente relação da música com os idosos, a relação da música com as pessoas com deficiência, trazendo a psicomotricidade junto. E não precisou, na verdade, eu trazer nada, porque se conectou, né, Cacilda? Eu acredito muito nisso, numa sintonia, numa sincronicidade, e realmente aconteceu. Porque eu falei, vamos abrir falando um pouquinho dessa questão da psicomotricidade, aí você trouxe a ideia de relacionar com os fatores psicomotores, para falarmos, né? Sim. E esses fatores psicomotores, eu acho que é a essência, né, da nossa ciência. Então, Sim. não falar deles não tem sentido. E tudo que nós pudermos fazer para que eles sejam bem explorados, bem trabalhados, e no nosso caso, que temos essa coisa maravilhosa chamada música, nossa, eu acho que é tudo de bom. Eu desafio você, viu, Júnior, a fazer um curso, já ofereço até a própria associação, um curso envolvendo fatores psicomotores e música. Então, vamos ver, vamos trabalhar a tonicidade, que músicas a gente pode utilizar para isso? Bem didático mesmo, sabe? Porque eu acho que é isso que todo mundo precisa, né? De indicações musicais. E um livro para falar sobre imagem corporal e música. Com certeza. Tá, desafio aceito. Aqui, ao vivo, né? Com 43 pessoas aqui conosco. Inclusive, Cacilda, quero mandar um abraço para Fátima Alves. Ela entrou aqui, eu não sei se ela ainda está conosco. O pessoal do grupo Psicomotricidade Nacional também marcando presença aqui com a gente. Inclusive, a Fátima tinha perguntado, ela tinha falado sobre isso, né? Como acabou passando, ela falou, e a psicomotricidade, a música e a geronto, como que fica? E você trouxe, sim, né? Então... esse vídeo em especial, esse vídeo dessa bailarina, seria a ilustração do que eu gostaria de apresentar. Mas parece que não deu certo aí, né, Júnior? Pessoal, na verdade, eu tinha combinado com a Cacilda, nós íamos passar 2 vídeos para vocês. Eu falei, Cacilda, dá certo. Porque eu já participei de uma outra live e apareceu no meu celular aqui a opção de compartilhar. Nas lives tem essa opção. E agora não apareceu para mim a opção de eu entrar dentro dos meus arquivos para conseguir compartilhar com vocês. Então, qual que é a ideia? O que eu sugiro, Cacilda? Compartilhar depois lá, tanto no meu feed, como também nos stories, no Facebook, para que as pessoas possam ter acesso. Mas se no final você quiser fazer aquela homenagem, fique à vontade. Não.
Aí você me avisa, quando faltar uns 10 minutinhos, a gente faz sim. Porque nós estamos falando de música e eu acho que é importante, porque nós a perdemos. Deixa eu falar um pouquinho mais de geronto. A música dentro da gerontopsicomotricidade é um mecanismo muito interessante nos trabalhos de depressão. A gente fala assim, nossa, mas depressão você vai pôr música, vai ficar pior, né? Porque a pessoa já está tão prostrada, tão sem vontade de nada. Pelo contrário, existem algumas músicas com letras decentes, com letras significativas, que fazem as pessoas refletir. O trabalho da depressão vale muito a pena a gente trabalhar com histórias positivas, com mensagens positivas. Então, músicas que trazem, que conduzem para isso, que conduzem para um certo otimismo, né? Porque a depressão nada mais é que se desistiu, né? Se desistiu de viver. Então, é um viver do passado, do jeito que a ansiedade é um viver do futuro. Então, nós temos que pensar que na música é possível se utilizar também de muitas delas cantadas em português, com letras bonitas. Então, nós temos que ter um playlist bem construído, bem elaborado, onde a gente possa selecionar músicas que levem a pensamentos positivos e a tirar a pessoa da própria desistência, né? Então, ela vive de um passado que não foi muito bem sucedido e não quer enfrentar mais futuro nenhum. Então, e isso é muito característico dentro de até dentro do processo de envelhecimento, né? Diante das perdas e dos mecanismos todos que a idade vai nos oferecendo, a gente já acha que não é mais capaz de muita coisa. Então, a música é capaz, sim, terapeuticamente falando, trabalhar com musicoterapia mesmo. E eu chamo isso de cantoterapia. E eu gosto muito de fazer isso com os idosos. Cantar juntos, não importa se você tem voz ou não tem voz. Então, vamos pôr a letra, vamos pôr a melodia, vamos cantar junto, e aquilo vai mexendo com a pessoa e vai colocando o corpo dela em pé, vai colocando sentadinha, vai olhando, vai chamando atenção para aquela letra, vai vendo que é possível, você vai incentivando, e isso traz um prazer incrível, prazer enorme. Pelo menos naquele momento traz isso. E muitas vezes acontecia delas pedirem, você vai fazer cantoterapia hoje? E a cantoterapia nada mais é do que a gente cantar a música, passa a letrinha, põe a melodia e vamos cantar juntos. Se nós desafinarmos, não tem problema, mas a gente põe para fora uma porção de frases legais e coisas que lavam a alma da gente, né? E isso é muito bom. Isso traz um conforto espiritual, né? Bastante importante. Falar de idosos, nós falamos. Qual era a outra pergunta que você havia falado? Ó, Da Fátima era de Geronto, não era? Isso. Até tinha não sei se acho que é Gleice. A Gleice ela tinha perguntado sobre a importância da música na aprendizagem. Aí, Cacildo, acredito que seja aqui a nossa última questão, né, para a gente conseguir fazer Sim. aquela homenagem. Só quero também mandar um abraço, eu não sei se ela está aqui ainda, a Luzia, que é uma grande amiga, ela tinha mandado um oi, mas passou rápido. Se a Luzia estiver por aqui ainda, Luzia, um grande abraço. E aí a Gleice perguntou sobre isso, né? Qual a relação da música e a aprendizagem? Como que você enxerga isso, Cacilda? Eu acho que você consegue muito na aprendizagem. Por exemplo, se você trabalha com... Você cria uma música, então você pode criar... Eu vi até outro dia um videozinho de um professor de química fazendo algumas frases na lousa de alguns componentes da química e usando de um ritmo para isso. Não é decorar, mas é você criar, você fazer associações. Então, você dá batidas musicais. Então, para uma criança, na hora da aprendizagem, é tão mais fácil você utilizar da melodia para que ela possa assimilar
uma associação de uma vogal com uma consoante para formar uma palavra, e pode ser você inventar. Você não precisa de música pronta, é por ritmo na fala. E esse ritmo na fala vai criando condições, e condições de melhor fixação e memória. E isso é o processo de aprendizagem. A aprendizagem nada mais é, segundo Piaget, de entrar para dentro de você, né, do teu cognitivo, incorpora-se, acomoda e transforma. Então, nós precisamos mandar para dentro do cérebro, através de todos os nossos processos cognitivos, o conhecimento. Esse conhecimento vai se acomodar, vai se solidificar para transformar em aprendizagem. Aprendizagem nada mais é do que o conhecimento que entrou. E se ele entrar de uma forma prazerosa e musical, melhor ainda. Com certeza ele fica. E ele fica mesmo, para sempre. Isso até porque essa questão emocional é acionada, né, Cacilda? Teve uma fala sua que eu esperei você concluir, daí eu acho que a gente acabou entrando em uma outra, mas que você trouxe essa relação afetiva, né? O quanto que isso é importante, o quanto eu respeitar o gosto do outro é mostrar esse vínculo, o que o outro Sim. gosta, conhecer qual é a história de vida. Esse vínculo é importante. Eu levo isso para as minhas aulas, porque Sim. não é apenas você transmitir um conhecimento, como você trouxe, é um planejamento. Cada turma é diferente, cada grupo é diferente, cada pessoa é diferente. Então não tem como eu pensar numa mesma proposta, eu posso ter uma mesma ideia, só que adequar para cada grupo, cada pessoa, para cada atividade. Então é pensar, né, dessa maneira, planejar o vínculo afetivo, foi sensacional. E uma coisa importante, né, Júnior, que a psicomotricidade, ela é constituída de diferentes maneiras de ser e de fazer. Nós temos que respeitar todas. Não é a minha maneira. Né? Há diferentes maneiras de ser e de fazer. Eu tenho que respeitar o teu gosto, a tua maneira. Porque nós somos únicos. E nessa unicidade é o respeito psicomotor que tem que existir. Certo? Sim, com Bom, certeza. eu queria encerrar a live, primeiro agradecendo a todos que esteve aqui, a gente mais bateu um papo gostoso, e eu pude ter a oportunidade de falar alguma coisa que eu nunca falo, que é de música, mas eu queria hoje homenagear uma pessoa que foi uma representante das mulheres na minha geração, de uma voz muito linda, e que faleceu ontem, que foi a Vanusa. E ela tem uma música muito linda, que mostra todo esse poder feminino de mudança, do quanto nós podemos mudar. E eu sempre brinco que eu sou uma pessoa antes da psicomotricidade e outra depois. Não me lembro mais de quem eu era antes, né? Porque há tantos anos que se passaram, eu só consigo me ver um ser psicomotor mesmo, a partir de então. E eu queria muito pôr esse vídeo, que por acaso, hoje eu recebi no WhatsApp, mas eu já tinha separado ele ontem, para a gente poder homenageá-la. Então, que a Vanusa viaje em paz, e que ela deixou aqui muitas boas mensagens e bons momentos entre a minha geração. Eu sei que a geração tua talvez não tenha conhecido ela tão bem, mas ela foi uma das nossas primeiras feministas dentro da música brasileira, tá? Então, se você conseguir colocar bem, senão a gente vai ficar devendo. Eu não vou conseguir mesmo, Cacilda, porque eu não sei o que eu acredito que, né, acreditava, na verdade, que teria esse ícone aqui no meu, até tentei abrir, uma hora ficou tudo, né, coloquei uns filtros aqui. Mas, pessoal, o que eu vou fazer, Cacilda? Eu vou disponibilizar esse vídeo para quem tiver interesse, porque vale a pena, sim, ouvir a música. Eu ouvi, eu não conhecia essa música dela, e realmente vale a pena ouvir, tendo uma atenção a mensagem que ela traz. A letra da música é muito importante. E é quando eu falo para você que música não é só melodia.
A música também é a letra. A letra traz uma mensagem que nos transporta e nos localiza, né? Isso é muito importante. Se você puder disponibilizar, eu agradeceria. Vou disponibilizar sim, com certeza, Cacilda. Esse vídeo e o outro, porque nós temos aqui 48 pessoas agora. Acabou sendo, né, uma falha minha, porque nós tínhamos já organizado isso para que entrasse dentro da nossa live, mas eu compartilho com vocês. Tá joia. Tá bom. Obrigada, então, Júnior. Foi um prazer imenso, querido. Fique com Deus e, quando precisar, pode contar comigo. Tá bom? Cacilda, eu que te agradeço aqui, fiquei muito feliz pela oportunidade, sou um fã do seu trabalho, um seguidor, fico muito feliz quando você comenta lá nas minhas postagens, né? É muito gratificante ver a humildade de uma outra pessoa, principalmente no seu patamar, trazendo, né, essa luz, trazendo esse respeito. Então, eu agradeço por você ter aceitado o convite. O grande problema é que eu não consigo acompanhar. É muita coisa. Então, quando eu vou, a coisa já andou lá. O WhatsApp, então, para mim, é uma coisa medonha, porque eu não trabalho com o celular do lado. Então, realmente, eu às vezes não comento nada porque passou batido. É tudo muito acelerado esse mundo virtual. E eu trabalho dentro de um hospital, então não dá para a gente ficar conectado virtualmente. Mas é sempre um prazer ver o seu sucesso e agradeço a todos que estiveram aqui. Que tenham um bom descanso e fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um, tá? Tchau, tchau, Cacilda. Tchau. Até. Pessoal, tivemos aqui então a Cacilda Velasco, uma grande profissional. Acompanhem o trabalho dela, eu sei que muitas pessoas que estão aqui na live já acompanham, outras pessoas que acompanham o meu trabalho, não percam a oportunidade, acompanhem a Cacilda. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, as pessoas aqui do grupo da Psicomotricidade Nacional. Não vou citar nenhum nome, porque senão eu acabo esquecendo, daí fala o nome de um, não fala o nome do outro, mas a professora Fátima Alves também esteve presente, a Juliana, que é minha aluna e sempre acompanha, a Ione, a Tati, Cris. Pessoal, gratidão. Essa que foi mais uma live do projeto Júnior Kadima Convida. Semana que vem estarei com o Gabriel, do perfil O Mundo de Gabs. Falaremos sobre consciência fonológica e RTI. Se você não sabe o que é RTI, não perca a oportunidade. O Gabriel é um estudioso sobre isso e trará aqui para a gente muitas informações pertinentes, principalmente para quem é da educação infantil, trabalha com a primeira infância, vale muito a pena. A live será na terça-feira, já fica o convite, mas eu divulgarei para vocês. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a confiança, a seriedade, né, da qual a Cacilda trouxe aqui todo esse conteúdo. E é isso, pessoal. Um grande abraço, tenham todos uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, tchau.